A palavra que eu vou ler está em Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos? Que a ele clamo dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo, diga vós que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa fé e o dever de nós orar sem, como diz a palavra, orar sem esmorecer, orar sempre e nunca esmorecer. Porque nós, às vezes, nós humanos, eu falo, nós diante da nossa pequenez, a nossa fé às vezes, nossa fé fica tão pequena, às vezes, diante da circunstância, diante das dificuldades, diante do processo que nós estamos passando, que nós passamos. Então nós oramos, e às vezes vem pessoas que falam, mas por que orar? Você ora, nada está acontecendo. Mas a palavra de Deus fala para nós que é para nós orar sem parar. Continuar orando, continuar orando. A palavra fala que aquela viúva, ela buscava para aquele juiz iníquo que não temia Deus, para interceder pela vida dela, pela vida do filho dela, e ela não cansou de buscar esse juiz, ir atrás, ir atrás. Aí vem, se esse juiz, não temendo a Deus, ajudou ela, deu vitória naquela causa. Imagina nosso Deus, como fala que não fará Deus justiça a seus escolhidos, que é a Ele clamo dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Às vezes parece demorado para nós, porque nós queremos ontem, nós queremos as coisas rápidas, mas tudo tem um processo. Processo na libertação de um filho, processo na libertação do marido, processo na cura de uma enfermidade, processo de uma porta de emprego, tantos processos que é um tempo, não que Deus precisa desse tempo, nós precisamos desse tempo, porque quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós oramos por uma causa, mais Deus se aperfeiçoa a nós, para nós viver o chamado, para nós viver o propósito que Ele tem na nossa vida. Porque às vezes, se nós estivermos vivendo muita coisa boa e nem nada para orar, só aí que estamos vivendo. Nós vamos chegar a viver, eu creio. A aflição nós sempre vamos ter, né? Mas assim, a gente vai mudando a forma de se lidar com as coisas. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós lemos a palavra, mais vamos para a igreja, mais nós fortalecemos na presença do Senhor. E aí que vem a Deus e faz nosso milagre, entrega nosso milagre. Porque ele viu nossa busca, ele vê nossa busca, como fala, ele não fará Deus justiça a seus escolhidos? Vamos continuar orando, minhas irmãs, meus irmãos, crendo. Eu não sei o que você está buscando hoje, qual é a tua oração, qual é a tua intercessão. Continua orando que Deus vai fazer justiça a teu favor, que Deus está te ouvindo cada oração que você tem feito. Mesmo que você às vezes não consiga dobrar o joelho, ore deitado, ore sentado, mas não deixe de falar com Deus. Fala com Deus. A nossa oração é a conversa com Deus, aonde só Ele pode. Eu falo assim, eu sou terapeuta, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, para a glória de Deus. Deus me fez terapeuta para me falar do amor dele, ser um pouquinho do amor dele na vida de outras pessoas. Mas assim, a gente precisa conversar com alguém. É necessário. Deus deixou um aos outros para ajudar um outro. Eu sempre falo assim, ó, ninguém perde em fazer o bem.
Uma luz não se perde quando a outra acende. Então, quando você faz o bem, você tá ainda mais iluminado a tua vida. Porque Deus é tão misericordioso que Ele ouve nossa oração. Eu estava lembrando hoje, com a irmãzinha que eu estava conversando, e eu lembrei que quando um dia eu estava no aniversário, eu estava no deserto. E nesse dia eu não tinha nem um dinheirinho para comprar um bolinho, alguma coisa, nem pão, nada. Não tinha nada na minha casa, praticamente nada. E eu fui na igreja, ela sabia que era meu aniversário. E essa irmãzinha levou na igreja 2 bolinhos, levou um refrigerante, um suco e um chocolatinho para mim. Aí eu cheguei em casa e eu liguei pro meu filho, vem comer um bolo que comi, que a irmãzinha deu, trouxe para nós orou, agradeceu a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é muito misericordioso. Por que eu tô falando, conto meus testemunhos aqui? Se Deus se preocupou com o bolo do meu aniversário, você acha que Deus vai se preocupar com a tua oração? Deus é tão a favor que vê teu filho na presença do Senhor. Deus é tão a favor de ver teu esposo na presença de Deus com você. Deus é tão a favor de ver você bem empregada, com um bom trabalho e poder viver bem, poder comer bem, poder se vestir bem. Deus é a favor, Ele é um pai. Nós temos que entender que Deus é, como eu sempre falo, Deus é um Deus de justiça e Deus é um Deus do amor também. Ele é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que está cuidando de você. Em cada detalhe, ele está cuidando. Continua confiando, continua orando. Não esmoreça diante da tua dificuldade. Não esmoreça diante do teu processo. Que você vai viver tudo que Deus já preparou para você. Tu tem pedido em oração, continua orando, continua fazendo a vontade do Papai do Céu. Não é pelo nosso merecimento, mas sim pela graça de Deus. Porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é bondoso, porque Ele é maravilhoso. E Deus vai entregar teu milagre, em nome de Jesus.